Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Funcionário Fantasma. Amigo Luciano, eu trabalho para uma empresa estatal e a minha função é coletar dados de certos equipamentos de aferição de ruídos todos os dias, em horários específicos, em locais previamente estabelecidos. Um desses locais é uma certa empresa privada da qual eu prefiro não mencionar o nome e nem o ramo de atividade, mas que há algum tempo foi responsável por uma grande tragédia ambiental. Em um domingo, com a empresa fechada, eu estava realizando meu percurso normalmente e eu me encontrava nessas instalações. Era meio-dia e o sol estava muito forte. Quem conhece a região sabe que em janeiro o calor e os raios solares são extremos. Eu desci do meu carro, peguei minha tabela para anotar a última medição e de repente uma pessoa de aparência mais velha, vestida com um uniforme laranja característico das empresas que trabalham para a minha, se aproximou. Eu notei que ele parecia estar com óleo automotivo no rosto, suas roupas estavam rasgadas e seu aspecto era sujo. Ele carregava uma garrafa de plástico e me perguntou se eu tinha um pouco de água para lhe dar. Eu respondi que não. Eu disse que tinha um refrigerante que já tinha acabado, mas que se não fosse isso eu teria lhe dado um pouco. Ele, já um pouco desanimado, me disse: "Está bem, chefe, não se preocupe." Eu foquei em coletar meus dados para ir ao próximo ponto. Enquanto eu fazia isso, eu lhe disse: "Olhe, se você quiser, vá até o vigilante. Eles têm um galão com água gelada e devem lhe dar um pouco." Mas quando eu terminei de falar, eu percebi que o homem já tinha ido. Mas esse local estava distante de tudo, então eu teria ao menos que ter visto ele se afastar. Mas não foi assim. Eu tentei não dar importância e entrei no meu carro para ir embora. Eu senti uma leve curiosidade e fiz um breve percurso pela área para verificar se eu via aquele homem. Eu não encontrei ninguém. Eu parei o carro na saída e eu perguntei se aquele homem tinha ido até lá para pedir água. Os dois vigilantes se entreolharam e disseram: não tem ninguém de nenhuma companhia trabalhando aqui hoje." Então eu disse que eu vi um homem sair do setor mecânico e que ele me pediu um copo d'água. Eles responderam que desde o acidente aquele setor está fechado e mesmo se estivessem funcionando, no domingo ali todos estariam de folga. Foi quando então chegou um terceiro vigilante, um senhor já de idade avançada. Ele ouviu e me disse: "Ah, irmão, o que você viu foi um espírito que anda vagando por ali." Ele então se levantou da sua cadeira e me disse: "É melhor nem fazer sua rota nessa área. Lá se escuta gente gritando, ferros caindo, vê-se sombras e escutam-se choros. É um lugar muito assustador. Se você tiver coragem de ir para aquela área, a sua lanterna se apaga e você vai começar a ouvir vozes estranhas no rádio. De noite é ainda pior." Eu só consegui responder: "Amigo, se de dia já se vê isso, eu não quero nem imaginar como é à noite." Luciano, eu andei pesquisando sobre o assunto na internet e eu descobri que um trabalhador perdeu a vida enquanto tentava conter os efeitos do acidente para tentar minimizar os danos ao meio ambiente e salvar a vida de algumas pessoas. Dizem que se ele não tivesse feito o que fez, os impactos daquela tragédia teriam sido ainda maiores. Essa foi a minha história. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção. A pulseira protetora. Boa noite, Luciano e amigos. Meu nome é Lohan e desde que eu tenho consciência,
Eu sempre tive paixão por esse gênero de terror em filmes, livros e séries, e é por isso que a minha mãe não para de dizer que eu estou abrindo portais que eu não deveria. É muito comum ouvirmos passos, vozes, objetos se movendo sozinhos e até ver um ser que já apareceu várias vezes aqui em casa. Mas a história que eu vou contar não aconteceu aqui onde eu moro. Há 8 anos, eu estava indo da faculdade para casa. A faculdade fica aproximadamente a 300 metros de uma rodovia, e naquela área há um cruzamento entre essa rodovia e um caminho de 5 quilômetros que vai para o bairro onde eu moro. Lá agora é uma estrada estadual, mas antes era apenas um caminho de terra. O caminho não tinha iluminação nem casas ao longo do trajeto na época. Agora há algumas construções. Naquela tarde, eram 4 horas e eu estava de bicicleta. Quando eu cheguei ao cruzamento que eu mencionei, eu percebi um cheiro horrível. Embora seja comum encontrar animais mortos como gatos, cães ou até vacas nesses caminhos, o cheiro dessa vez era muito forte. Eu me lembro perfeitamente que era uma sexta-feira, pois nesse dia eu e meus amigos participamos de uma reunião da igreja. Eles passavam de carro para me buscar na beira da estrada, mas eu tinha que ir de bicicleta de casa até o cruzamento. Eu sempre fazia isso e eu não tinha medo. Até aquela noite. Já eram 7 horas quando eu pedalava ao ponto combinado, e ao me aproximar da rodovia, eu percebi que havia luzes de carros da polícia e algumas ambulâncias. Ao chegar, eu confirmei que eram patrulhas federais que estavam bloqueando a área do cruzamento. Ao perguntar o que tinha acontecido, eles apenas me disseram que eu não podia avançar. Como era de costume, eu escondi minha bicicleta entre a vegetação e, como combinado, os meus amigos passaram para me buscar. A reunião com os meus amigos transcorreu normalmente, e ao voltar eles me deixaram onde algumas horas antes havia umas 10 patrulhas da Polícia Federal. Eu fui até a área, mas eu não vi nada de estranho. Eu peguei minha bicicleta e comecei meu caminho de volta para casa. Eu sempre gosto de ouvir música enquanto eu ando de bicicleta, mas para o meu azar o meu celular estava sem bateria. A noite estava clara devido à luz da lua cheia e a temperatura era bastante agradável. Ao começar a pedalar, eu vi claramente uma silhueta cruzando o caminho de terra de um lado para o outro, mas eu não pensei em nada sobrenatural. Eu achei que talvez fosse um preso que havia fugido, já que é um centro de reabilitação social que fica a cerca de 3 quilômetros dali. No entanto, em questão de segundos, eu ouvi uma risada zombeteira, mas maliciosa. Nesse momento, minha pele se arrepiou e eu senti como se a temperatura tivesse caído alguns graus. Eu fiquei imóvel e eu nem conseguia mais pedalar a minha bicicleta. Eu queria rezar, mas eu não conseguia nem lembrar do Pai Nosso. Depois de alguns momentos, eu consegui me mexer e eu não sei se por instinto eu me virei para onde eu ouvi a risada. Quando eu girei a cabeça, eu descobri que aquela risada macabra vinha do local onde os policiais estavam algumas horas antes. Ao me virar, eu vi uma silhueta encostada em uma árvore. Eu arranquei com a bicicleta com todas as minhas forças e eu percebi que a silhueta começou a vir na minha direção. Embora a luz estivesse no seu máximo esplendor, eu não consegui distinguir claramente o que era e eu só via uma espécie de sombra se aproximando. Minha bicicleta e as minhas pernas estavam indo a toda capacidade, quando após mais ou menos 1 quilômetro eu ouvi um tipo de rugido, como o som de uma besta. Eu parei a bicicleta e eu não sei se por estupidez ou intuição, eu olhei para trás e eu vi que um cachorro preto estava me seguindo. Embora fosse noite, eu pude ver claramente que seus olhos eram amarelos e ele estava a várias dezenas de metros de mim. Eu sei que muitos podem não acreditar, mas eu garanto que eu o vi perfeitamente. Então o cachorro deu meia volta e retornou em direção à estrada. Eu continuei meu caminho e levei 10 minutos para chegar em casa, quando normalmente eu demorava 20. Minha mãe estava acordada esperando por mim, o que nunca acontecia. Quando eu perguntei por que ela estava acordada, ela me disse algo que me arrepiou. Encontraram
uma cabeça humana, no cruzamento onde minutos antes eu havia vivido o pior momento da minha vida. E ela disse que estava muito preocupada comigo. Eu a abracei, lhe desejei boa noite e fui para o meu quarto. Durante toda a semana eu não consegui ir estudar. Quando chegou a sexta-feira seguinte, eu pedi aos meus amigos que fossem me buscar em casa. As reuniões eram de um movimento juvenil católico, então ao chegar, eu falei com o padre que sempre estava presente nesses encontros. Eu contei o que tinha acontecido e ele me deu uma pulseira de São Bento, a abençoou e me disse para eu nunca atirar, pois o que eu tinha visto não era a alma de um cristão que foi morto por uma pessoa de carne e osso, mas sim um demônio. Um demônio que se aproveitou da situação. Ele me pediu para não ter medo ao passar por lá, pois o demônio não precisa de um local específico para fazer suas maldades, e ele poderia me atingir em qualquer lugar. No caminho de volta para casa, ao descer pelo caminho de terra, um dos meus amigos nos perguntou se nós havíamos visto alguma coisa estranha. Sem dizer mais nada, o meu amigo que estava dirigindo disse que uma sombra havia acabado de cruzar o nosso caminho. Eu não pude evitar ficar nervoso, mas eu não contei o que havia acontecido para não deixar eles com medo. Na verdade, demorou 6 meses até eu ter coragem de contar para eles. Desde então eu não voltei a passar por aquele ponto à noite. E durante o dia, eu fui de carro para a universidade acompanhado por outros estudantes que também moravam no meu bairro. Após esse evento, meus amigos e eu, quando íamos para a reunião, passávamos por um caminho de terra mais longo e que ficava mais afastado de onde eu moro, apenas para evitar passar por aquele lugar à noite. Isso aconteceu há muitos anos, e eu só estou contando isso agora porque eu vi novamente aquela sombra e aquele cachorro, mas em um lugar completamente diferente. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em uma granja de criação de suínos. Para chegar lá, eu precisava atravessar um caminho de terra rodeado de um matagal de ambos os lados. Nesse caminho, eu tenho que atravessar uma espécie de represa que na época das chuvas pode transbordar dependendo do volume da água. Há poucos dias, eu fui a uma festa na casa de um amigo que mora perto da granja onde eu trabalho. Ficamos conversando e bebendo, e ao terminar eu voltei para casa como de costume na minha moto. Para economizar tempo, eu decidi atravessar pelo mato. Quando eu cheguei à represa, que tem uma curva, eu ouvi o choro de um bebê. O choro era tão forte que mesmo com os fones de ouvido que eu usava, eu conseguia ouvir claramente. Eu parei a moto, mas eu percebi não se tratar de um bebê quando eu percebi que o choro vinha do centro da represa. Eu liguei novamente a moto para sair de lá quando eu vi perfeitamente aquela risada macabra, a mesma que eu ouvi anos atrás. Ao chegar na curva, eu vi um cachorro enorme se escondendo entre a vegetação. Eu decidi não avançar e eu voltei para a casa do meu amigo. Eu contei o que havia acontecido, mas ele não acreditou em mim, embora ele tenha concordado em que eu ficasse para passar a noite. Eu acredito que a pulseira que o padre me deu ainda me protegia, mas como na granja eu preciso me lavar ao entrar e sair por questões de biossegurança, um dia eu a perdi e eu nunca mais consegui encontrar outra igual. Desde então eu não gosto de me afastar do meu bairro à noite, e muito menos se eu estiver sozinho. Felizmente eu continuo em contato com o padre que me deu aquela corrente, e ele me disse que assim que ele conseguir outra, ele vai me dar de presente. Se vocês acreditam em Deus, mas não em coisas paranormais, eu só quero dizer uma coisa. Assim como existe um Deus, também existe Satanás e seus demônios, e eles não descansam nem de dia e nem de noite. Eu agradeço muito a atenção de todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal.
Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A Serpente. Luciano e amigos do canal, eu nunca tive experiências paranormais e por isso eu pedi à minha mãe que me contasse uma das muitas histórias que ela conhece para compartilhar com vocês. Dito isso, eu começo o relato e eu espero que vocês apreciem. Essa história aconteceu nos anos 50 em algum lugar no estado do Mato Grosso, perto da Serra do Roncador. Minha mãe conta que a minha avó materna trabalhava em uma fazenda agrícola e havia dias em que ela precisava ficar lá para não ter que fazer a viagem de volta para casa, que era muito cansativa. Minha avó tinha 3 filhos que trabalhavam com ela no campo, pois ela não tinha marido. O patrão lhes fornecia uma casa para que todos pudessem dormir lá. Na fazenda havia trabalhadores de cidades vizinhas e os que moravam perto iam para casa e voltavam no dia seguinte de manhã. Os que vinham de longe preferiam ir para suas casas nos fins de semana. Em certa ocasião, o responsável do local avisou que nos próximos dias seriam necessárias pás e enxadas, e ele disse aos trabalhadores que quem não tivesse essas ferramentas deveria providenciá-las, pois as disponíveis na fazenda não seriam suficientes para todos. Naquela época, era comum que as pessoas tivessem suas próprias ferramentas de trabalho. Minha avó, então, acabou ficando sem ferramentas e ela pediu ao filho mais velho que fosse buscar as que ela tinha em casa. No dia seguinte, eles se levantaram muito cedo como de costume e a minha avó preparou um lanche que meu tio levaria para a viagem, incluindo água e tudo que era necessário. O nome dele era Rui e naqueles tempos ele tinha cerca de 17 anos. Minha mãe o descreve como um jovem tranquilo, trabalhador e muito obediente. Segundo minha mãe, às 9 da manhã, meu tio subiu na carroça para ir buscar as ferramentas. Minha avó o abençoou e lhe desejou sorte na viagem. A viagem durava cerca de 4 horas entre ida e volta, mas a minha avó não estava preocupada, pois na época não havia tantos perigos nas estradas como hoje. Minha avó observou seu filho se perder no caminho e ela sabia que ele tinha que voltar entre as 4 e 5 da tarde. O resto do dia transcorreu sem novidades. O entardecer chegou e meu tio não apareceu. A minha avó se perguntava o que teria acontecido com seu filho, pois ele estava demorando muito para voltar. Meu tio sabia que ele deveria voltar antes que a noite caísse. Era verão e o sol demorava para se pôr. Minha avó tinha esperança de que ele chegasse antes das 8, mas não foi o caso. O meu tio não chegou. As horas passaram e a minha avó e seus filhos apenas rezavam para que nada de ruim tivesse acontecido a ele. Eles tentavam manter uma atitude positiva, pensando que talvez ele tivesse decidido passar a noite com parentes e voltar no dia seguinte, ou que talvez o cavalo tivesse passado mal. Muitas ideias passavam pela cabeça da minha avó, até mesmo pensar em pedir uma carroça emprestada ao patrão para buscar o meu tio, embora já fosse muito tarde. Luciano, nesse ponto da história, enquanto minha mãe a contava, eu já começava a criar teorias na minha cabeça. Eu achava que o meu tio tinha sofrido um acidente ou que ladrões tinham levado a carroça dele. O que eu vou relatar a seguir parece tirado de um livro ou de algum filme de ficção, mas a minha mãe jura que é real e eu não tenho motivos para duvidar dela. Naqueles tempos o mato era bastante espesso. Minha mãe conta que era fácil se perder naquela época, pois o mato era muito mais denso do que agora, e muitas pessoas se perdiam dessa forma. Meu tio conhecia bem a rota, pois não era a primeira vez que ele passava por lá.
Mas ao adentrar o caminho que o levaria para casa, algo aconteceu com ele. Dizem que ele se perdeu no mato, girando em círculos como se estivesse em um labirinto. Ele não conseguia chegar em lugar nenhum, e todos os caminhos pareciam iguais, e ele, por assim dizer, ficou preso. Entre uma volta e outra, a noite caiu e ele ficou completamente apavorado. O cavalo estava cansado e ele havia perdido até a comida que ele carregava. Desesperado, ele nem mesmo soube onde estava a água. Ele estava perdido na escuridão e, para piorar, ninguém passava por ali, ou pelo menos era isso que ele achava. Meu tio contou que só ouvia sons de animais noturnos e nada mais. Ele estava com muito medo e completamente sem forças. Ele disse que desceu da carroça sentindo-se sozinho e começou a chorar de desespero. Ele não entendia o que estava acontecendo e ele não sabia quanto tempo havia passado. Ele perdeu a noção do tempo, sentado no chão sujo, com fome e com muita sede. De repente, ele ouviu ao longe vozes se aproximando, e com as forças que lhe restavam, ele gritou pedindo ajuda. Foi quando 2 homens a cavalo se aproximaram. Eles vinham fumando e conversando. Os homens se aproximaram do meu tio e perguntaram o que ele estava fazendo ali àquelas horas da madrugada. Meu tio explicou que ele havia se perdido e não conseguia sair do mato e que ele estava com muita fome e muita sede. Os homens lhe ofereceram água e um pedaço de pão. Deram água ao cavalo e perguntaram para onde ele estava indo e de quem ele era filho. Meu tio disse que ele ia para a fazenda do seu Portela e que a sua mãe era a Dona Teresa. Os homens disseram que era uma coincidência, pois a minha avó era meia-irmã deles. Meu tio estava tão desorientado que nem reconheceu seus próprios parentes. Os irmãos da minha avó o encaminharam para fora do mato, indicando a rota correta. Eles lhe disseram para seguir em linha reta pelo caminho que haviam indicado e que era só ele não se desviar que ele chegaria na fazenda. Os homens então seguiram seu caminho e quando meu tio chegou eram quase 3 da manhã. Ele contou o que havia acontecido aos vigias e eles disseram para ele descansar, pois no dia seguinte um adulto o acompanharia ao campo para deixar as ferramentas. Após o ocorrido, minha mãe relata que o comportamento do meu tio se tornou bastante estranho. A minha avó percebeu que algo estava errado. Ela observava seu filho e ela não entendia essa sua nova atitude. 4 dias após o incidente, ele começou a fazer coisas muito estranhas. Ele se trancava em um quarto e não deixava ninguém entrar. Ele dormia na total escuridão. Bem, dormia é modo de dizer, pois ele passava a noite conversando com alguém. Alguém que só ele via, e a minha avó ouvia suas conversas, mas nunca teve coragem de interromper. Ela preferia pensar que ele estava falando sozinho. Ninguém entrava no quarto onde ele dormia, pois ele cobria a porta com um tapete, colocava lençóis e tudo o que podia para que ninguém visse o que ele estava fazendo. Já havia passado 1 semana e a minha avó perguntou ao meu tio por que ele se trancava no quarto e com quem ele falava durante a noite. Meu tio respondeu que ele se trancava para poder ficar à vontade com a sua esposa, pois ela era muito tímida e não queria ser vista ainda. E se ela ouvia ele falando, era porque ela conversava com ele. Segundo meu tio, essa suposta esposa chegava quando a noite caía. Ela entrava no quarto com ele e a única coisa que ela pedia era que ele não acendesse a luz. Segundo ele, assim que escurecia, a esposa dele não saía do quarto e ficava lá com ele a noite inteira. Luciano, quando a minha avó ouviu essas palavras do meu tio, ela ficou bastante surpresa. Ela pensou imediatamente que ele estava ficando louco, já que ele nem namorada tinha. Nem ela e nem ninguém mais havia visto essa esposa mencionada. Então tudo tinha que estar na imaginação do meu tio. Diante da situação, minha avó achou que era hora de procurar uma benzedeira para ver se ela poderia ajudar. Então,
Chegou o fim de semana e ela foi para o centro da cidade. Ela levantou-se bem cedo e levou meu tio com ela. Eles foram até a casa de uma benzedeira bastante conhecida e ela lhes disse que já estava esperando por eles. A minha avó explicou a situação e o que ela ouviu da curandeira a deixou surpresa. Segundo ela, no dia em que meu tio se perdeu no mato, ele passou por um local onde havia um ninho de cobras. Uma delas o escolheu como seu marido e o encantou. A razão pela qual meu tio não estava bem era que a cobra o atormentava de tal maneira que ele a via à noite e tinha relações com ela. Ela se apresentava para ele na forma de uma jovem mulher de corpo lindo. Apenas ele podia vê-la e falar com ela. E depois que esses encontros começaram, meu tio não conseguiu mais dormir à noite e o seu apetite havia diminuído bastante. Ele começou a emagrecer rapidamente. A curandeira preparou alguns remédios com várias ervas, ungüentos e outras coisas e os aplicou por todo o corpo do meu tio. Ela lhe fez uma massagem na cabeça e a amarrou com um lenço. Ela fez várias limpezas e eu não sei quantas outras coisas. Depois, ela disse à minha avó que se o meu tio não melhorasse em 15 dias, ela deveria levá-lo de volta. Quando chegaram em casa, meu tio disse que estava muito cansado e que ia se deitar. Eles tinham passado quase todo o dia com a benzedeira e ele só queria dormir. A minha avó então estava esperando a chegada da tal esposa e a curandeira havia garantido que a cobra apareceria todas as noites. Mas em algum momento o sono venceu a minha avó e todas na casa acabaram adormecendo. No dia seguinte, meu tio acordou muito alegre e ele parecia diferente. A minha avó perguntou se a esposa dele havia vindo visitá-lo, já que ela havia adormecido de cansaço e não tinha visto. O meu tio respondeu que sim, mas que a sua esposa tinha dito que essa era a última vez que ela o visitava, pois ela disse que estava doente, com muita dor de cabeça, e que, além disso, ela não suportava o cheiro que estava impregnado no corpo dele. A minha mãe lembra que a minha avó contou a última coisa que meu tio disse sobre aquela serpente. Ela ficou em silêncio e diz que, naquele momento, ela começou a sentir um cheiro de incenso e que do corpo do meu tio saiu uma figura de fumaça. Segundo ela, a benzedeira havia encontrado o ninho das cobras e ela estava lá limpando o local. Com o tempo, meu tio se recuperou totalmente e ele não se lembrava mais da sua esposa e nem do que havia ocorrido. Na família não se fala mais sobre isso, pois todos preferiram esquecer. Minha mãe me perguntou o que eu achava disso. E eu honestamente não soube o que responder, assim como até hoje eu não sei o que pensar. E assim termina o meu relato. Eu espero que todos tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e uma ótima noite a todos.